Qual função do Excel 2013 em português pode tratar um erro de divisão por zero para, por exemplo, exibir zero no lugar da mensagem de erro do Microsoft Excel? Letra A, div, letra B, erro, letra C, erro, letra D, tratar e a letra E, trocar. Bem, pessoal, deixa eu mostrar para vocês isso na prática, quer ver? Ó? Nós vamos pegar aqui o meu Excel 2013, como a questão sugere, e nós vamos digitar aqui numa determinada célula, vamos colocar aqui na célula B5, vamos colocar o valor 2 e na célula B4 vamos colocar o valor 0. Agora eu vou fazer aqui uma fórmula que é só para testar se vai dar erro ou não, quer ver? Ó? Vamos acompanhar, eu vou fazer A. Opa, aqui eu botei A4, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui, pessoal, deixa eu só refazer aqui, ó, para ficar mais fácil o entendimento, vamos botar aqui 2 e 0, de novo. Então agora vamos fazer ali igual, vamos forçar a dar um erro, vamos botar A1 que vale 2, barra que é divisão B1, quer dizer, eu estou tentando dividir 2 dividido por 0. Como não existe divisão por 0, ele me apresentou um erro div 0. Certo? Então, se eu só faço lá A1 barra B1, dá um erro de divisão por zero. Eu queria fazer uma fórmula que fosse capaz de que, se retornar um erro de divisão por zero, ele indique um outro texto, que ele diga assim, ó, em vez de apresentar lá o erro de divisão por zero, se der um erro de divisão por zero, que ele mostre deu errado, mostre a frase deu errado. Vamos testar? Existe uma função chamada erro no Excel, que o primeiro argumento eu coloco o valor que eu quero calcular. Nesse caso, como a gente fez antes, A1 barra B1, que era A1 dividido por B1, que a gente já sabe que 2 dividido por 0 dá erro, né? Vou botar ponto e vírgula, e o segundo argumento eu coloco a mensagem de erro que eu quero que apareça se esse cálculo der erro. E aí eu coloco entre aspas quando é um texto e vou escrever ali, ó, deu erro, deu erro. Só pra gente brincar aqui e testar. Beleza, vamos dar Enter. Como deu erro, ó, a resposta que aparece é deu erro. Olha que interessante a função erro. Tu coloca a fórmula dentro do primeiro argumento da função erro, e se der erro, ele mostra o que está no segundo argumento, que no meu caso era deu erro. Agora, e se der certo o cálculo? Se eu boto aqui no lugar da célula B1, eu boto 1. Aí 2 dividido por 1 dá resultado, que é 2. Aí ele dá um resultado. Percebe que quando a função erro analisa que a fórmula dá um resultado sem ser erro, ela mostra o resultado, que nesse caso é 2. Agora, se por acaso der um erro na fórmula, aí ela apresenta o que está no segundo argumento, que nesse caso era deu erro ali entre aspas, porque é texto. Então, a resposta aqui na questão, pessoal, é a função erro. É a função erro que é capaz, por exemplo, de tratar um erro de divisão por zero e exibir 0 no lugar da mensagem de erro. Como assim 0, professor? É que naquele caso eu usei a mensagem deu erro. Mas vamos supor que aqui, ó, eu faça o seguinte, no segundo argumento eu coloco 0. 0. E agora fecho parênteses. Isso quer dizer que se der erro, ele vai responder o que está no segundo argumento, que é 0. Então vou dar Enter, ó, a resposta é 0. Agora, e se não der erro? Se não der erro, vamos colocar aqui 1. Aí dá a resposta do cálculo. Então percebe que no segundo argumento é se der erro, agora eu pedi para dar 0. E vamos fazer lá dar o erro de novo, ó. Deu 0. Isso que a questão pediu, porque tu pode colocar no segundo argumento o que tu quiser, como sendo a mensagem que aparece quando dá erro. Resposta letra C de Canadá, então, sem dúvida nenhuma para essa questão do Excel.